Star Wars Capitão Phasma, um livro escrito por Delilah S. Dawson. Eu não conhecia essa escritora, na verdade nunca nem tinha ouvido falar dela, e no entanto, quando eu li esse livro da Capitã Phasma, eu me surpreendi positivamente. Veja bem, num livro sobre um personagem tão terciário na saga Star Wars, eu acho que não dá pra ficar com expectativa muito alta. Mas acaba que, justamente por ele ter menos importância, que os autores têm mais liberdade para tratar com ele. E a Capitã Phasma que eu vi aqui nesse livro, que faz parte do Jornada para Star Wars: Os Últimos Jedi, foi muito mais interessante do que a Capitã Phasma que apareceu nos filmes. E até me deixa com vontade de que ela, na verdade, tenha sobrevivido à cena do final, lá do Últimos Jedi, em que ela cai no fogo e tudo mais. Que inclusive eu vi o roteiro, parte do roteiro de uma versão estendida que seria dessa luta, seria muito melhor a luta, e mais do jeito como foi apenas frustrante. Em todo caso, esse livro aqui ele se passa em dois tempos. Ele se passa no presente da obra, que é alguns anos antes de Os Últimos Jedi, alguns anos antes até de O Despertar da Força, e apresenta nele a espiã da resistência Vi Morandi. Ela se finge de contrabandista, meio que de mercadora, e vai coletando informações para a resistência. No entanto, uma dessas viagens ela acaba sendo capturada por uma nave da Primeira Ordem, e meio que secretamente lá dentro ela é levada para interrogatório por um dos capitães. Ela sabe que um capitão, porque tem... Ai, peraí, Cachico, o que foi? Essa aqui é a minha gatinha, Cachico. Ela acaba sendo levada para o interrogatório por alguém de alta patente, que ela, se não me engano, é um capitão, porque além de ter uma armadura de cor diferente, tem uma capa simbolizando o cargo, mas não é a Capitã Phasma, porque a armadura da pessoa é toda vermelha. E assim Vi Morandi conhece Cardeal, um dos capitães da Primeira Ordem e também o responsável pelo treinamento das crianças que a Primeira Ordem recolhe de planetas atrasados, de planetas em guerra e crianças órfãs, e coloca para treinar, retirando toda a identidade das crianças. Aqui mostra que tipo, os Stormtroopers da Primeira Ordem realmente não tem nem nome, e não é tipo só uma atribuição de patente quando estão em guerra. Eles realmente são desprovidos de nome e existem apenas para serem um soldado. O Cardeal, ele é um cara da Primeira Ordem, um capitão, e ele começa a interrogar a Vi Morandi, e ele quer saber uma coisa: olha, eu sei que você é um agente da resistência, não precisa ir fingir não, com esse seu teatrinho, e eu sei que você esteve em um planeta aí que é de meu interesse. E aí a Vi Morandi, sei o que está falando. Ele, não, mas eu sei que você esteve em Parnassus, e só tem um motivo para uma pessoa ter ido lá. Acontece que Parnassus é o planeta natal da Capitã Phasma, e o Cardeal, ele detesta a Capitã Phasma, mais do que detesta, acha que a figura dela é uma figura nociva e que não representa alguns dos valores que ele acredita ser valores da Primeira Ordem, embora ele esteja um tanto enganado quanto a essa outra da Primeira Ordem. Mas, em todo caso, ele acha que a Capitã Phasma é uma pessoa traiçoeira, perigosa e traidora, e que vai fazer o que for necessário só pro lado dela, e que talvez ela tenha algo a ver com a morte do antigo general Brandon Hooks, que é o pai do Armitage Hooks, que é o personagem lá dos filmes da nova trilogia de Star Wars, da trilogia sequel. E Vi Morandi tentando ganhar tempo, tentando ganhar a própria liberdade, e talvez, como ela fala bem logo no início, até convencer o cara a mudar de lado, porque segundo ela esse é um dos papéis que algum das pessoas que estão na mesma situação dela tem. Ela começa a falar da história da Capitã Phasma, porque de fato ela esteve em Parnassus, que foi o planeta natal da Phasma, e justamente para investigar essa personagem misteriosa, que quase ninguém no universo sabe informações sobre ela, para tentar encontrar alguma fraqueza, tentar encontrar algo que a resistência pudesse usar. E aí, nisso começa a ter flashbacks, não são exatamente flashbacks, mas o livro muda o tempo dele e mostra 10 anos antes em Parnassus, que é a história contada por Civ, uma membro do clã Scyre, ou talvez se pronuncie Skyre, que é um clã muito pequeno, que vive numa região completamente desprovida de recursos, com uma vida completamente austera. Eles precisam ser guerreiros para poder sobreviver, precisam ser fortes para poder sobreviver, e não podem desperdiçar recurso nenhum. Por isso,
um dos artefatos tecnológicos, um dos poucos artefatos tecnológicos que restaram de um tempo de maiores glórias científicas, é o que ela chama de um dextrator, que é um aparato que ela coloca, insere uma agulha na pessoa, no cadáver, e extrai todos os nutrientes dessa pessoa, gerando a partir disso uma espécie de uma pasta que é cura, e também um bálsamo que é utilizado para tanto nutrir quanto ajudar na cura e recuperação dos vivos. Então eles vivem bem são um povo bem a lá os Fremen de Duna, completamente inspirado nos Fremen, em que não desperdiçam líquido nenhum, porque eles moram no mar, mas não tem nenhum perto do mar, mas não tem nenhuma água potável por perto, eles têm que coletar da chuva. Eles mal têm lugar onde se abrigar, que eles vivem numa região que não tem muito lugar para ficar em pé ou deitado, a não ser quando a caverna sagrada deles não está alagada pelo mar. E assim, é uma vida bastante fodida. E nesse clã Sire, há 10 anos, ou um pouco mais na verdade, é um pouco mais de 10 anos, Phasma e o irmão gêmeo dela, eles se tornaram os líderes desse clã, dividindo as tarefas igualmente e liderando o clã com justiça e fazendo o clã prosperar na medida do possível, já que o planeta é um planeta muito fodido. Parnassus, ele já foi um planeta cheio de tecnologia, mas algo aconteceu, a civilização toda se perdeu, um, os sobreviventes se espalharam e em poucas gerações perderam todo o conhecimento que tinham de científico, além das lembranças de que no passado havia, é, havia armas, havia tecnologia, havia naves que saíram do planeta, e eles ainda têm essas lembranças, provavelmente histórias contadas por antepassados, pelos avós deles, mas a tecnologia é completamente lenhada. É quase um planeta Mad Max, digamos assim. E a Phasma é uma das líderes desse clã e responsável pela parte bélica do clã Sari. E ela sempre foi uma pessoa fechada, que não se relacionava com ninguém, o que é uma coisa muito estranha dentro do clã Sari, porque eles têm tão pouco espaço para viver, que é muito comum todos dormirem abraçados. Mas a Phasma não, ela sempre se recusou esse contato com os outros, e apesar de considerarem isso um pouco estranho, ela era uma líder capaz, uma combatente inigualável, e também treinava os Issairi, e os guerreiros dela estavam entre os maiores guerreiros dos Issairi, e responsáveis pela segurança do clã muito bem, conseguindo inclusive afastar clãs maiores, como o clã Garra, que vive nas proximidades em terras melhores, mas havia um problema nessa situação, apesar dela e do irmão, acho que Keldo, liderarem em igualdade, havia divergências na forma como os dois pensavam em tocar o clã Sky, porque a Phasma queria expandir, e ela queria expandir belicamente, matar os guerreiros do clã Garra, tomar as terras deles, eu acho que são os Garras, tomar as terras deles, se mudar para lá e assim indo galgando e indo para lugares melhores, enquanto o Keldo não, precisava de uma aliança, e ele consegue uma aliança com aquele clã, consegue um pacto de não agressão e aos poucos estava evoluindo para eventualmente fundir os dois clãs, porque ele considera que tipo, o clã Sari ele tem umas 40 pessoas ou até menos, e dessas pessoas 15 estão em idades de serem combatentes, de idade ativa mesmo, os outros já têm mais de 30, ou seja, para os padrões de Sari são velhos pra caralho. As pessoas morrem muito cedo nesse planeta, e muito cedo elas ficam inválidas por causa de brigas, por causa de acidentes, por causa de chuva ácida, então é uma vida muito fodida. E tudo muda, os dois ficam nessa briga, mas sem ter nenhuma rixa muito grande. Mas tudo muda quando uma estrela cai do céu. E essa estrela, como a Phasma vai investigar, meio que espionando na terra dos aliados deles, que são o clã Garra, que no início não começam como aliados, mas a Phasma dá porrada neles e aí eles acabam aceitando um acordo. Quem cai do céu é uma nave espacial com visitantes de fora do espaço, e como a Phasma vem a descobrir, é um homem chamado Brandon Hooks e 3 de seus soldados, todos de armadura branca, não é fosca, mas laminada, armas que atiram à distância, raios lasers, coisa que ninguém nunca mais tinha visto em Parnassus. Então, e assim a Phasma vem a ter conhecimento da Primeira Ordem,
e de um dos seus maiores generais, que é o Brandon Hooks. Acontece que a nave do Brandon Hooks caiu a muitos quilômetros da terra dos Garra e também do Clan Cyril. E ele precisa retornar para lá, porque não vai ficar preso nesse buraco. Ó, tipo, meio que o bote salva-vidas que ele usou quebrou, não tem mais como utilizar. E é um longo trajeto de encontrar a nave dele. E a Phasma faz um acordo com ele. A Phasma vai levá-lo até a nave dele e ela vai ele tiraria ela e o clã dela, os Sairi, de Parnassus, dando a eles uma vida melhor, medicamentos para as pessoas, uma vida melhor para a única criança do clã, porque é difícil nascerem crianças e crianças que sobrevivam, que é uma garota chamada Frey. E em troca, a Phasma vai utilizar as habilidades dela para levar o Brandon Hooks até a nave dele. E nisso a Phasma foge de suas terras, foge da terra dos Sairi, junto com alguns guerreiros dela, se não me engano são 5 pessoas, Glosta, Civ, que é quem está contando essa história, que a Vi Morandi encontra a Civ muitos anos depois e a Civ conta a história de como Phasma é uma pessoa completamente escrota. O Torben, que é um cara fortão. Gar, que é um cara meio piadista. E são 5 guerreiros, contando com Phasma, se não me engano. E aí eles empreendem uma missão para levar o Brandon Hooks de volta à nave dele. E nisso, assim, se você pensa dentro do esquema da grande história de Star Wars, é por filler. Porque, assim, 80% do livro é passado em Parnassus, que é basicamente a jornada desse pequeno clã, desse pequeno ajuntamento de guerreiros, levando o Brandon Hooks, que foi um cara que caiu das estrelas, até a nave dele. E assim, se não fosse Star Wars, seria uma história bem fraquinha, porque teria pouco conteúdo. Mas sendo Star Wars, isso traz, não é uma desculpa, mas é porque sendo Star Wars já tem todo um universo construído por trás. Então, assim, primeira ordem, a autora não precisa criar do zero o que é a primeira ordem. O leitor, já espera-se que o leitor tenha algum conhecimento do que é a primeira ordem, que o leitor tenha algum conhecimento do que é o Velho Império, que tenha um conhecimento de mais ou menos como funcionam as naves, de como funcionam a parte que já apareceu nos filmes. E isso é uma grande ajuda, porque se não fosse isso, o livro ia precisar de muita coisa a mais, da construção do mundo dele, porque Parnassus ele é definido muito parcamente. Ele é definido um planeta que já foi um planeta industrial, mas foi dizimado por algum motivo. Ainda tem defesas ativas no espaço. Algumas estações existem ainda, mas ficaram doidas e sobraram vários clãs meio barbáricos de sobreviventes. Basicamente isso. Só que quando você insere isso no universo Star Wars, o porquê esse era um planeta industrial e as pequenas informações que vão sendo reveladas, fica uma quantidade de informação suficiente, até mais do que o suficiente, para situar a ambientação dentro da história que está sendo contada. Mas se não fosse Star Wars, a autora precisaria de muito mais páginas para desenvolver esse cenário. Ou se escrevesse como foi escrito o livro, ficaria completamente uma obra fraca. Mas como faz parte já de um universo estabelecido, e o livro pode se dar a chance de... Tô deixando cair uns bagulho aqui, tô indo pegar. E o livro pode se dar a chance de não precisar fazer algumas explicações, fica bem aceitável a história que é contada. E aí, basicamente, 70% da obra é a Phasma levando o Brandon Hooks até a nave dele. E nisso vai tendo essa interação da Phasma com um general da Primeira Ordem, ele vai falando o que é a Primeira Ordem, vai contando como a Primeira Ordem recruta os seus soldados, como os soldados na Primeira Ordem não têm identidade, como a proposta da Primeira Ordem é meio que corrigir os problemas de corrupção que a Nova República trouxeram e que deixa planetas afastados em situação precária. Só que o Brandon Hooks comenta que é preciso que alguns poucos esclarecidos liderem o resto para que consigam fazer com que todos tenham uma vida igualmente boa, e ou seja, é uma proposta completamente dentro do integralismo, que é uma filosofia que eu não tenho muito conhecimento. Eu fui pesquisar recentemente porque surgiram os caras aí aqui no Brasil defendendo a volta do integralismo, e basicamente, pelo que eu entendi, no integralismo ele subtrai a identidade da pessoa
para deixar com que o Estado e as pessoas, e algumas pessoas grandes responsáveis pelo Estado, gerenciem e dominem, gerenciem e mandem tudo, determinem tudo, e que nisso suprime a força motriz do indivíduo. Ou seja, é, pelo que eu entendi por alto, embora eu tenha que estudar muito mais sobre o integralismo, porque realmente não tinha nem ouvido falar até recentemente, parece que é uma doutrina que vai contra tanto ao pensamento liberal, lá que começa muito tempo atrás e que foi trabalhado por Kant e que no fim das contas é o que define a democracia, quanto vai contra o comunismo, que preza a ideia de que a igualdade de oportunidade, mas que a pessoa use essa igualdade de oportunidade para se tornar a melhor versão dela mesma, fazendo as coisas que ela quer, tendo o tempo disponível que ela quer, trabalhando as coisas que ela quer, sem as imposições e os problemas causados pelo capitalismo. Uh, Talvez tenha gente que discorde de mim sobre isso que eu falei sobre o comunismo, mas basicamente essa é a proposta. É a busca, digamos assim, do comunismo. E essa primeira ordem, embora pregue essa questão de tipo da igualdade em todos os planetas, de que todos tenham recursos, ele suprime a questão não é individualidade exatamente, mas da liberdade exatamente, de que todos, como por exemplo, eles pega os soldados deles, os Stormtroopers, e tira o nome, eles agora são ninguém, são apenas números, tem que obedecer, não podem nem sair, não tem momento de descanso, são soldados até independente do momento, não tem liberdade para falar, e isso não só seria os Stormtroopers, mas toda a galáxia, que seria controlada como uma grande máquina pelos membros da Primeira Ordem, com um punho de ferro, e sem nenhuma oportunidade de liberdade e de realização pessoal. Mas as pessoas não passariam fome. Essa é basicamente a ideia que o Brandon Hooks fala. Embora também haja mentiras aí, porque quem já viu Star Wars sabe que o Império era corrupto pra caralho. E a Primeira Ordem provavelmente também é corrupta pra caralho. Como até o livro prova isso. Mas enfim, então é bastante interessante para quem gosta de Star Wars ver essas questões da Primeira Ordem serem esmiuçadas e a interação da Capitã Phasma e dos guerreiros dela com o Brandon Hooks, na verdade, a Capitã Phasma, os guerreiros da Phasma seguem ela e ela interage com o Brandon Hooks, que ela reconhece ser uma oportunidade e também um cara de grande poder lá fora. E fica bem claro ao decorrer do livro que ela só está querendo uma vida melhor para ela, que ela quer sair daquele buraco e o Brandon Hooks é a passagem dela para isso, que ela vai sacrificar qualquer um para fazer isso. Isso e a Civ, não, a Vi Morandi, que é a espiã da Resistência, comenta logo no início pro Cardeal, que foi o cara que sequestrou ela, que sequestrou não, que deteu ela e está interrogando ela. E o livro vai variando entre vários capítulos, passando no passado de Parnassus, com a Capitã Phasma interagindo com o Brandon Hooks e levando ele até a nave, e no presente com o Vi Morandi conversando com o Cardeal e passando essas informações da Capitã Phasma para ele, porque ele quer informações que levem ele a conseguir meio que desqualificar ela na Primeira Ordem e expulsá-la de lá. E eu acho que a autora fez isso de forma muito elegante, inclusive ela usa uma narração em primeira pessoa do presente, que eu detesto, de uma forma muito interessante, porque ela usa essa narração, a primeira pessoa do presente fica na parte da Vi Morandi, em que é no presente, e ela usa outro tempo, como se fosse a Civ contando uma história do passado, quando ela está contando do passado. Então tem dois, digamos, tipos de narrativa que ficam muito bem, já que se está falando de duas épocas e de duas histórias que estão sendo contadas de forma diferente. E nisso, tem coisa bastante legal. A Capitã Phasma, ela se mostra um personagem legal. As possibilidades que ela traz quando o livro vai chegando ao fim e você pensa no que você viu sobre ela dentro do livro e a situação dela dentro do universo Star Wars, quando o livro termina, você pensa, tá aí uma personagem muito boa, essa personagem poderia trazer várias histórias muito boas. Só que ela acaba sendo muito mal utilizada na obra. Na obra que eu digo, os filmes principais, os filmes da sequel. E acaba sendo muito chato porque se eu achava ela um personagem muito merda nos filmes, muito sem graça, aqui lendo o livro, caramba, a Phasma é um personagem legal, ela poderia ter sido um personagem legal nos filmes, embora os filmes entrem um pouco em desacordo com essa ideia que o livro traz, porque assim,
Se a Phasma faz de tudo para sobreviver, ela sempre faz de tudo para sobreviver, porque ela continuou com a Primeira Ordem quando viu que a Primeira Ordem estava se dando mal. A Primeira Ordem perdeu aquela grande base dela. Eu acho que seria um alerta para pular do barco, já que a Primeira Ordem teria perdido a grande base, a base principal deles. Mas como no filme seguinte, do nada a Primeira Ordem já está cheia de forças de novo, talvez ela tivesse motivo para continuar. Mas ainda assim, do tipo, aquela obsessão dela por caçar o fim é meio despropositada quando você pensa a personalidade dela, que é estabelecida no universo expandido. E é uma personalidade muito maior do que nos filmes. E eu acho assim, eu sou um cara que consome Star Wars muito mais pelo universo expandido do que pelas obras principais. E eu sempre fico com a impressão de que os filmes, eles lançam coisas que o universo expandido vai trabalhar melhor, e às vezes até atrapalha o universo expandido. Mas eu não, sempre o universo expandido, quando vai abordar um personagem, abordar uma história, normalmente acaba sendo melhor, embora também tenha obras ruins no universo expandido. Mas foi um livro que eu gostei de ler. Não é um livro maravilhoso, mas é um livro que vai provavelmente agradar quem gosta de Star Wars, quem tem algum conhecimento de Star Wars. Como livro de ficção científica fora de Star Wars, é um livro escrito de forma competente, e com isso eu quero dizer que é um livro bem seguindo o que se espera de um livro de um escritor profissional, mas não traz nada de surpreendente. E nem como Star Wars ele é um livro surpreendente, aliás. Tem outros livros de Star Wars que são melhores do que ele, como por exemplo Kenobi e Tarkin. E assim, dos livros de vilão que eu li de Star Wars, eu diria que ele é o mais fraco, mas ainda assim foi surpreendentemente legal e bem escrito. É aquele lance, ser um livro de Star Wars traz algumas limitações para a autora, que ela fica muito, que a autora acaba ficando muito presa a certas imposições e não tem tanta liberdade nem de narrativa e nem de criação. Embora tenha os seus momentos, sim. Isso não é culpa dessa autora, mas por estar trabalhando ali em Star Wars traz essas consequências. E por outro lado, tem esse lado que a autora tem pouca liberdade, e por outro lado já tem uma série de coisas prontas, o que deixa o livro mais aceitável quando você encara ele como um livro dentro do universo Star Wars. Então, quando você tira ele do universo Star Wars, é um livro escrito de forma competente, ou seja, o que se espera de uma escritora profissional, mas fraco, porque não traz nada muito interessante ou impactante como uma obra desvinculada de qualquer outra coisa. Então eu recomendo ele para quem gosta de Star Wars, principalmente para quem já teve contato com o universo expandido. Quem não teve contato com o universo expandido, eu recomendo começar pelo Um Novo Amanhecer, que é um livro bem interessante com o personagem Kanan e a Hera Syndulla do Star Wars Rebels, e talvez ler esse aqui como o segundo. Mas eu gostei do trabalho que a Universo Geek está fazendo aqui, que é a nova editora que está trabalhando com os livros de Star Wars. Eu gostava mais quando estava na Aleph, eu acho que a edição do livro era melhor, as páginas do livro eram melhor, era um Pollen Soft, esse aqui não é um Pollen Soft, eu nem sei qual é o papel que está aqui, mas não é definitivamente um Pollen Soft. E eu gostava de como a Aleph está trabalhando, e espero que essa Universo Geek também faça um bom trabalho. Ela já publicou 2 livros, esse Phasma, se não me engano, é um Nasce a Resistência. Eu espero que publique mais obras, porque já tem outros livros aí do Universo Expandido que estão sendo lançados, já foram lançados. Tem um que está há muito tempo no mercado, que é o Discípulo Sombrio, que ainda não veio aqui no Brasil, e que é sobre o Kinlan Voss, que é um personagem que eu gosto bastante, e que gostaria muito de ver traduzido. Mas por enquanto estou ficando aqui, fica aí as minhas impressões sobre a obra. Eu estou meio enferrujado de falar sobre livro mesmo, mas espero que tenha servido para interessar alguém ou desinteressar alguém. O problema é que esses meus vídeos de livro ficam muito grandes, mas eu não sei falar pouco sobre livro. Por enquanto estou ficando nessa, e até o próximo vídeo, que eu não sei qual vai ser. Mas eu estou lendo agora o livro do Troll, e provavelmente vou fazer um vídeo sobre ele também. E até a próxima.